Estamos no Rio Douro, muito próximo da barragem do Pocinho, e é aqui que vamos dar início à nossa jornada, onde vamos tentar compreender melhor os temas das barragens, dos transvases e da chamada autoestrada da água e dos problemas que estes megaprojetos, mega empreendimentos nos podem trazer no futuro. A autoestrada da água é uma ideia ambiciosa que pretende levar grandes volumes de água desde regiões onde a disponibilidade de água é superior para regiões onde a seca e a escassez hídrica são um problema crónico. Este sistema de transvases pretende abranger as bacias hidrográficas do Douro, do Tejo e do Guadiana até chegar ao Algarve, prevendo-se uma transferência de cerca de 1.500 milhões de metros cúbicos de água. Nas próximas etapas vamos analisar outros projetos, compreender os impactos que terão nos territórios e muito provavelmente vamos chegar à conclusão que são absolutamente desnecessários. Atrás de mim temos a barragem do Cabril, no Rio Zezer, e esta é uma das maiores barragens do país. Esta, em conjunto com a barragem do Castelo de Bode e da Boçã, formam a chamada Cascata do Zezer e são fundamentais não só para a produção energética, mas também para o abastecimento urbano, uma vez que é esta água que vai abastecer 3 milhões de pessoas. No ano passado, a Agência Portuguesa do Ambiente colocou à discussão pública um conjunto de propostas para reforçar a resiliência hídrica do Rio Tejo. Entre elas estava a ideia de construir um túnel com 50 km de extensão entre a barragem do Cabril e o Rio Tejo. Este túnel, em conjunto com a barragem do Alvito, no Rio Ocreza, serve o único propósito de viabilizar o famigerado Projeto Tejo. Mas sobre ele falaremos mais à frente na nossa próxima paragem. Estamos no Rio Tejo, junto às Portas de Ródão, e a alguns quilómetros daqui, para Jusante, temos a barragem de Belver. É aí que vai terminar o túnel que fará a ligação entre o Rio Zezer e o Rio Tejo. Este túnel pretende garantir caudais em permanência ao longo do rio, para posteriormente viabilizar o Projeto Tejo, um projeto que visa a construção de diversos açudes ao longo do rio, açudes colocados de 20 em 20 km, que irão depois abastecer as áreas de regadio da Lesíria do Tejo e da região a oeste, onde muito provavelmente vamos depois assistir a uma expansão das áreas de regadio e um aumento das necessidades de água. Na verdade, este reforço dos caudais do Rio Tejo não é necessário, uma vez que as atuais afluências de Espanha, desde que libertadas de forma regular e contínua, são suficientes para garantir as necessidades. Daqui vamos seguir para o Crato, ao encontro do meu colega Pedro Horta, para o local onde está prevista a construção da barragem do Pisão. Olá Pedro, tudo bem contigo? Tudo bem. Vieste aqui quase pela hora do calor. Sim, é verdade, já fizemos o périplo todo, desde o Douro até ao Tejo, e agora vamos ver aqui. Pois ainda estamos aqui na bacia do Tejo, mas estamos aqui já na Ribeira de Seda e quis que tu viesse para aqui para te mostrar aqui um bocadinho da Ribeira. É esta a Ribeira? Esta é a Ribeira de Seda. Aqui o que vai acontecer é a instalação de um projeto que é o aproveitamento de fins múltiplos do Crato, o que significa que vão construir uma nova barragem. Esta Ribeira de Seda já existe uma barragem um bocadinho mais a jusante, que é a Ribeira do Maranhão, junto a Avis. E esta segunda barragem vai afetar todo este ecossistema ribeirinho. O objetivo da barragem é fortalecer o abastecimento público da região, mas é um objetivo muito questionável, já podemos falar daqui a pouco sobre isso. Mas é sobretudo alimentar cerca de 5.500 hectares de regadio. Eu passei ali junto à aldeia do Pisão, a aldeia que vai ficar submersa. São quantas pessoas que habitam aquela aldeia e que vão ser, no fundo, afetadas por este projeto? São cerca de 70 pessoas que residem ou que têm a residência aqui nesta aldeia e que vão, por consequência do projeto, vão ter que mudar de habitação. O que está previsto na DIA é a construção de uma nova aldeia, mas existem ainda grandes dúvidas sobre como financiar e como é que essa nova aldeia vai ser. Que custos é que isso tem?
Isso é que nós ainda não sabemos bem e a própria promotor ainda não sabe bem. Cerca de 140 milhões vêm do PRR, não a fundo perdido e título de empréstimo. O governo português vai ficar com uma dívida, mas esse dinheiro não chega sequer para cobrir metade dos custos do projeto. Ou seja, custos como medidas de mitigação, tudo isso, nada dessas coisas estão incluídas nesse valor. Não, os 140 milhões não conseguem cobrir tudo quanto é custos do projeto. E o projeto tem muitas componentes. Nós temos dúvidas acerca de alguns dos objetivos que são afirmados no projeto. Por exemplo, a questão do abastecimento público. É um dos principais objetivos. No entanto, o consumo de água da região está a diminuir e não a aumentar, não é uma necessidade emergente. E depois a criação de uma grande área de regadio vai promover um consumo maior de água numa região que já é afetada pela seca. Bom, eu diria agora sairmos aqui um bocadinho do sol e continuarmos a nossa conversa. Sim, eu gostava de mostrar aqui os ecossistemas ribeirinhos que também vão ser afetados. Pedro, estávamos a falar há pouco um pouco sobre os impactos deste projeto, impactos sociais, impactos económicos, mas agora queria falar um bocadinho daquilo que são os verdadeiros impactos ambientais sobre os ecossistemas que estão aqui em presença. Fala-nos um bocadinho desses impactos. Obviamente que a criação de uma grande barragem, que vai implicar uma grande albufeira, vai implicar que todos estes ecossistemas que estamos a ver aqui à nossa volta vão desaparecer também. E entre esses ecossistemas temos montado, temos cerca de 60 mil azinheiras e sobreiros que vão ter que ser arrancados para evitar que a qualidade dessas águas seja afetada quando a albufeira estiver implementada. E depois temos os 5.500 hectares de regadio. E esta tipologia de regadio implica uma transformação da paisagem brutal. E a agricultura que tende a implementar-se nestes sítios é claramente uma agricultura mais de tipologia industrial, que não é compatível com muitos dos valores que nós vemos aqui, como é o caso, por exemplo, das aves estepárias em certas zonas que ainda de campo aberto que temos aqui na região. Ou seja, muitos desses impactos que se prevêem que venham a acontecer é algo que nós já vimos associados à Alqueva, por exemplo. Pois, podemos dizer que a Alqueva foi de alguma forma pioneiro num modelo de agricultura mais assente no agronegócio, a agricultura de exportação, centrada em monoculturas, e não esperamos outra coisa neste perímetro de rega como vemos noutros na região. Ou seja, aquilo que existe em Alqueva é aquilo que nós vamos ver em seguida, que é para lá que vamos daqui a pouco. Sim, vamos olhar para a Alqueva, sim. Há pouco estivemos no local onde está prevista a construção da barragem do Pisão e vimos que um dos grandes argumentos que foi utilizado para essa barragem, para a sua construção, foi precisamente o abastecimento público. Em relação à Alqueva, que promessas é que estiveram na base deste projeto? Este projeto é também um aproveitamento de fins múltiplos, portanto o abastecimento público faz parte também dos objetivos do projeto. Mas no seu núcleo é a tentativa de mudar a dinâmica de toda uma região. Portanto, na altura, quando se pensou no projeto, ainda foi durante a ditadura, fazia parte do plano de rega do Alentejo, se bem que não se sabia muito bem qual era a dimensão do projeto em si, mas já nos anos 90, que se veio a definir o que é o projeto que agora está implementado, prometeu-se muita coisa, entre crescimento económico, combate ao despovoamento, mas sobretudo atenuar as questões de seca aqui. Chegou a falar-se que poderia-se mudar aqui o mesoclima da região com uma albufeira desta dimensão, o que infelizmente não se veio a registar. E quanto a combater aquilo que é o despovoamento, infelizmente os concelhos que são abrangidos por este projeto continuam a ter perda de população e não se vê um desaceleramento dessa perda de população. A nível, se calhar, económico, há de facto uma dinâmica bem diferente. No entanto, a maior parte dos atores são atores orientados para os mercados externos e têm pouca ligação àquilo que são as economias locais, pelo que o que nós vemos nas regiões onde há mais beneficiação do regadio é que as economias locais continuam algo estagnadas e há pouca ligação com esta nova dinâmica. E pelo contrário, existe uma tendência de aumento de precarização laboral, o que tem levado a situações sociais bastante graves aqui na região. E depois o que temos sentido, principalmente a partir de 2014, 2015, quando nos perímetros de rega
começa a haver de facto uma transformação da paisagem no sentido de converter os sistemas existentes em monoculturas industriais, aí temos visto imensos impactos a nível do solo, erosão, a nível da destruição de habitats, alguns deles protegidos pela diretiva, a afetação de linhas de água e muita concentração daquilo que é a exploração do solo e da água neste território e o desaparecimento de alguns usos tradicionais que têm um valor acrescentado em termos ambientais. Outro ponto importante aqui sobre a Alqueva tem a ver com o facto desta albufeira ter sido dimensionada para ser uma reserva estratégica de água para 3 anos, não é verdade? E no fundo toda esta gestão que foi feita desta água, com a expansão das áreas de regadio, a possibilidade de se ligar a novos regadios na região do Sado, faz com que provavelmente aquilo que seria uma reserva estratégica possa estar colocada em causa no futuro, não é verdade? Sim. Nós vamos seguir daqui para mais a sul, para a zona do Baixo Guadiana, onde está prevista uma nova captação de água, que vai também ter algum impacto nesta água que está aqui armazenada, uma vez que vamos ter ali uma nova captação que vai fazer uso dos atuais caudais ecológicos de Alqueva. Vamos seguir então mais para sul e ver de que forma é que esta água também impacta a gestão no Baixo Guadiana. Pedro, chegamos ao último ponto da nossa viagem. Estamos aqui junto a um dos braços da Albufeira de Odileite, da barragem de Odileite. Esta barragem tem-se mantido com níveis de armazenamento muito baixos. Se olharmos ali para a linha dos Pinheiros, um pouco mais abaixo seria o nível de pleno armazenamento da Albufeira. Obviamente nesta altura do ano não estaria lá, porque já estamos em plena campanha de rega, mas já há uns bons anos que a Albufeira não atinge este nível. Sim, só para te dar a ideia, em 2022 atingiu os 70% de armazenamento, mas de lá para cá tem vindo sempre a diminuir, tendo chegado a um nível bastante baixo o ano passado, à volta dos 28%, 29%. Neste momento, que usos é que têm parte aqui nesta albufeira? Aqui, tanto abastecimento público como regadio. E abastecimento público inclui também a questão do turismo, aqui para a região do Sotavento. Esta barragem já foi construída um bocado para dar resposta à falta de água aqui na região e, como vemos, não é o suficiente, daí a ideia de fazer um reforço com a captação no Pomarão, mas de facto se não tivermos aqui uma contenção daquilo que são os usos, num cenário de diminuição de pluviosidade, vamos voltar a ter esta questão novamente de falta de água. Ou seja, mais do que procurar novas origens da água e procurar ter mais infraestruturas de armazenamento, nós temos é que agir a montante sobre o uso que fazemos da água que temos disponível neste momento. Ou seja, procurar sermos mais eficientes na utilização dessa água em vez de procurarmos cada vez ter mais água disponível, certo? E cada projeto também tem os seus impactos, tanto ambientais como possivelmente sociais, e nós temos que equacionar qual é a melhor solução e a longo prazo, se estamos sempre a procurar novas fontes de água, nunca vamos conseguir ter aqui um uso sustentável da água no território. Ok. Eu propunha agora que fôssemos até uma zona mais alta para termos uma visão mais abrangente desta albufeira e continuamos por lá a nossa conversa. Sim, e aí podemos falar um bocadinho sobre o modelo de uso e de gestão da água aqui na região. Pedro, como é que podemos alterar o atual modelo de desenvolvimento do Algarve para dar resposta àqueles que são os desafios da escassez hídrica? Acho que em primeiro lugar há que admitir que há uma tendência de aumento de usos, tanto no setor do turismo, com novos projetos a serem implementados e outros a serem avaliados, como no setor agrícola, tanto nos usos superficiais da água como nos usos subterrâneos. E nós aqui temos um modelo agrícola que se está a implementar que é semelhante àqueles que vemos noutras regiões, e nós já falamos sobre ele, muito assente em monoculturas permanentes, de cariz industrial, voltado para a exportação, e há aqui uma tendência de facto de grande crescimento de culturas como o caso do laranjal ou o abacatal, que têm consumos permanentes muito acentuados,
o que significa que há aqui uma pressão crescente sobre o recurso à água, independentemente de conseguirmos novas origens ou não. Se essa pressão não for regulada, voltaremos a ter situações de escassez, e nós já tivemos um exemplo este ano em que houve medidas de restrição do consumo, precisamente nestes dois setores, porque não há água suficiente para abastecer os usos atuais. Sim. Falaste nas restrições que foram aplicadas ao consumo de água e, de facto, elas aplicaram-se não só à agricultura, mas também ao setor urbano. E no setor urbano também temos assistido a um aumento do consumo, e para isso apostou-se numa solução que é a dessalinização, e com essa solução vamos estar a introduzir água dessalinizada, que tem um custo de produção altíssimo, num sistema de abastecimento que tem aproximadamente 30% de perdas, que é o nível de perdas que temos nos sistemas de abastecimento do Algarve. Ou seja, esta água dessalinizada que é introduzida no sistema de abastecimento praticamente compensa o que temos atualmente de perdas. E isso vai ter um impacto significativo nas tarifas que são aplicadas aos consumidores domésticos. Portanto, nós temos que pensar sobretudo em gerir melhor estas redes, em reduzir significativamente estas perdas e apostar também em soluções que permitam um uso mais eficiente da água ao nível predial, ou seja, no uso doméstico dessa água. Portanto, Pedro, temos aqui um conjunto de soluções que devem ser aplicadas no futuro, antes de pensarmos em todas estas infraestruturas, novas infraestruturas e projetos para termos mais água disponível. Temos que apostar muito mais no lado da procura, tentar reduzir efetivamente essa procura. Pedro, muito obrigada por me teres acompanhado nesta parte da viagem em que falámos um bocadinho daqueles que são os desafios de gestão da água mais a sul. O prazer foi meu acompanhar-te nesta jornada no Alentejo e Algarve. Chegámos ao final desta viagem, que nos trouxe desde o Douro até ao Algarve, em que pudemos perceber como alguns dos projetos que estão pensados para a gestão da água em Portugal procuram sobretudo aumentar aquela que é a oferta de água. Mas esperemos que esta viagem nos tenha ajudado a perceber como a solução não está no aumento da oferta, mas sim na redução da procura.